Altamiro, Borges, você falou do. O Adriano falou do Moro, e tem uma história hoje sobre o Moro que é absolutamente impagável. Em conversas privadas, Lula diz que cassação de Moro pode ser um erro político. Ele diz assim: não entendo porque esse movimento todo para caçar o Moro, porque ele diz para o Lula: o Moro é um morto-vivo no Congresso, um senador sem qualquer influência. Eu adorei essa coisa do morto-vivo no Congresso. Você acha que você concorda com o presidentão, com o bruxo? Não. Tem que caçar. Lógico. Você precisa desmoralizar esse cara. Você tem que mostrar o que ele é, o que a família dele é, o que foi o estelionato eleitoral promovido pela Rosângela em São Paulo, como a Grupo Prerrogativas denunciou. Um estelionato eleitoral foi feito aqui. Por que ele fez estelionato eleitoral no Paraná? Por que ele utilizou todos os recursos de uma campanha presidencial para depois fazer uma campanha para Senado, ou seja, desproporcional na disputa para o Senado no Paraná? Então é preciso desmoralizar esse sujeito para desmoralizar o que foi a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é isso que o Adriano levantou anteriormente, Conde. Primeiro, bom dia. Comecei assim já. Já começa aqui com tudo. A Operação Lava Jato foi isso. Ela foi uma operação de ataque à soberania do país, ataque à Petrobras, ataque às empresas que faziam de engenharia, que estavam disputando no mercado mundial. Foi isso? Foi um ataque à economia nacional e foi um ataque à democracia brasileira. Sabotou a democracia brasileira. A Lava Jato é muito responsável pela ascensão do fascista Jair Bolsonaro ao poder, é muito responsável pelo que foi o golpe de 16 contra Dilma, a prisão do Lula, é a principal responsável pela prisão do Lula por 580 dias. Então o Lula está muito bonzinho. Eu acho que o Moro precisa ser... Altamiro, o Moro já precisa ser caçado. Acho que a Rosângela precisa ser caçada. Agora, o que o Lula faz é cálculo político. Ele está dizendo, não, se for caçado, ele é um morto-vivo, e aí quem pode ganhar a eleição no Paraná pode ser... Isso é especulação da imprensa. Pode ser que a Michele ganhe a eleição no Paraná porque tem pesquisas internas. Não sei. Vamos ver. Miro, o Lula não dá ponto sem nó. Essa história dele... Primeiro que me parece que se o Moro... Ele deve estar preocupado com a vitimização do Moro. Quer dizer, o Moro vai sair, vai ter o discurso de que foi caçado, que foi vítima de uma perseguição e tudo mais, e vai virar um vetor de tensão política para a extrema-direita. Ele é aquela coisa, o Lula é aquele cara que gosta da calmaria mesmo. Né? O Moro está lá, um morto-vivo. Agora, que é divertido ele falar esse negócio do morto-vivo. Agora, a Rosângela Moro merece ser caçada realmente, porque foi muita esculhambação dela e muda o domicílio eleitoral para ser eleita e depois desmuda o domicílio eleitoral. Ela pode ser caçada. Fraude explícita, né? Se o TSE não fizer nada, vai perder o respeito, né, Miro? Então, que é isso? O Lula é isso, é um animal político, tem um faro político muito, muito grande, né? Uma sensibilidade política enorme, está também sentado em informações, ele tem muitas informações, pesquisas quase diárias, quantitativas, qualitativas e tal. Então ele pode estar fazendo os cálculos políticos dele, né? E segundo a imprensa, o que seria o cálculo é esse, é que o Sérgio Moro é um morto-vivo, não cheira nem fede, é um cara que está totalmente isolado no Senado, deixa esse sujeito aí 8 anos, né? Não vai afetar em nada. Não sei se não afeta em nada, vamos ver. Como no futebol, ninguém está morto, pode ressuscitar. Falava-se que o Aécio Neves estava morto e ele não está morto, então ressuscita. Né? Na política, as pessoas ressuscitam também. Então, mas o Lula faz esse cálculo. Deixa o cara aí, 8 anos, não faz nada, o cara deixa é um ele encostado lá no Senado. Bosta, uma nulidade política, não serve para porra nenhuma, deixa ele aí. Porque se caçar é capaz, inclusive, de eleger uma pessoa mais de extrema-direita ainda do que o Moro. Eu acho difícil uma pessoa mais de extrema-direita do que o Moro, mas tudo bem. Agora, isso é cálculo político. Eu acho que nós estamos com um problema muito sério, Conde. Eu estou muito abalado pelo resultado das eleições em Portugal. Eu acho que nós estamos com um problema muito sério, que é falta de nitidez de projeto. Não precisamos ter mais nitidez de projeto. Se a gente fica só no pragmatismo, não caça, porque se caçar vai vir um de ultradireita, então é jogo político.
a gente perde a nitidez. Eu acho que nós temos que ter muita nitidez. Nós precisamos denunciar o que essa casal de oportunistas, né? Esse casal Moro fez para o Brasil, do ponto de vista da destruição da economia nacional, da Petrobras, né, de players mundiais na engenharia, na construção, né, da destruição e da sabotagem à democracia brasileira. Nós precisamos denunciar. Foi tudo um jogo. Foi tudo um jogo. A candidatura da Rosângela foi um estelionato eleitoral. Estelionato eleitoral em São Paulo. Quer dizer, o paulista que votou nela, e aí? Agora ela muda o domicílio eleitoral, ô babaca que votou em mim. Você é um trouxa mesmo. Eu nunca fui paulista. Eu sou paranaense. Eu te enganei, ô trouxa. E fica por isso. Lógico que esses trouxas até merecem. Mas fica por isso. Mexe com o eleitorado de São Paulo. Então, é preciso uma nitidez. Eu acho, né? Estou dando aqui minha merreca de opinião. Você perguntou se eu concordava com o Lula, eu disse, discordo. Né? Porque eu acho que precisa de mais nitidez. Nós temos que denunciar mais o que foi a Lava Jato. A Lava Jato no sentido de atentado à soberania nacional, à economia nacional, a Lava Jato enquanto estupro da democracia brasileira. Nós precisamos, para mostrar o que era esse casal. Era projeto político o tempo inteiro, era toga, era usar a toga para fazer política. Era projeto político o tempo inteiro. Não é para menos que virou ministro do fascista, e depois foi defecado pelo fascista. Político econômico, né? E vamos lembrar que o Brasil estava virando bicho-papão, né? Economicamente falando, as construtoras estavam fazendo, a Odebrecht estava na África, estava nos Estados Unidos, fazendo obras gigantescas nos Estados Unidos. Quer dizer, estava assustando, e a Petrobras cada vez mais forte. Né? É incrível que a nossa imprensa, né, realmente é uma coisa assustadora, né, Altamiro? Quer dizer, a nossa imprensa é a que está defendendo Israel nesse momento. Acho que não tem nenhuma imprensa no mundo, nem a israelense, que defenda tanto Israel como a imprensa brasileira, né? E aí causa aquela confusão na cabeça das pessoas. Quer dizer, mas o Bolsonaro defende Israel, a Globo defende Israel, então Bolsonaro e Globo estão no mesmo barco, né? Basicamente sim, né, Altamiro? Altamiro, vou para o bate-papo aqui, trazer aqui as mensagens, começando aqui com Ivo Afonso. Vamos à luta, camaradas, vamos à luta, mesmo que seja sem apoio dessas elites parasitárias dominantes de esquerda. Fascismo nunca mais. Olha só, tá aqui. A Otília Resistir é Preciso. Que maravilha de live. Maravilha essa live. Estou aqui adorando. Macaé, Rio de Janeiro. Morgana, muito bom, Diogo. Parabéns. Maria Marta Antunes, dando dinheiro para acionista estrangeiro, principalmente aqueles crápulas dos países do norte, em especial o Império do Mal, os satanases dos governantes estadunidenses. Não tem importância que a maldição está chegando lá, porque o Trump vai voltar para a presidência dos Estados Unidos. Né? Maristela Zancan, como assim não afeta em nada? Estou pagando o salário dele. Agora nem lembro mais a que a Maristela está se referindo aqui. A gente vai descobrir daqui a pouco. Altamiro, o Mauro Cid já deve estar indo de carro lá para a Polícia Federal para depor, né? Daqui a pouco. E ele vai ser perguntado sobre as revelações do Freire Gomes. E existe até uma tensão no sentido de que, se o Mauro Cid não atender as perguntas da polícia, ele pode ser preso e a delação pode ser cancelada. Mas eu acho que isso é muito difícil de acontecer. Que balanço que você faz desse desdobramento aí, da reconvocação do Mauro Cid para dizer, né, a história, sobretudo do Bolsonaro, se for o Bolsonaro que entregou a minuta mesmo para os militares ali? Então, Conde, eu acho que o Bolsonaro, nesse horário mais ou menos, deve estar tendo uma outra diarreia, deve estar com outro problema intestinal. Ele tem muito problema intestinal, deve estar com outro problema intestinal. Porque esse depoimento do Mauro Cid pode complicar de vez a vida do Bolsonaro. E se não complicar a vida do Bolsonaro, pode complicar a vida dele mesmo, do Mauro Cid. Porque é isso que você diz, esse tenente-coronel, esse milico, que estava cotado para ser general, né? Esse milico, que era ajudante de ordens do Bolsonaro, faz tudo do Bolsonaro, era o que mexia com o cartão corporativo do Bolsonaro, pagava as dívidas da Michele, contrabandeava joias
vindas do exterior, né? Usava o pai, inclusive, para vender as joias nos Estados Unidos, um general, né? Esse cara, ele fez delações importantes que estão sendo batidas com os fatos, não vale só a delação, tem que bater, tem que comprovar, né? Pela Polícia Federal, né? Mas algumas coisas ele omitiu. E o Freire Gomes, que foi comandante do Exército exatamente em 2022, no ano da tentativa do golpe, né? Se preparou todo o clima para o golpe, né? Aqueles atos do dia 8 de janeiro, inclusive, acabaram dando naqueles atos do 8 de janeiro. O Freire Gomes, no depoimento dele, jogou pesado, pelo que circulou até agora, né? Sigiloso, mas vai vazando, vão vazando coisinha. Pelo que circulou até agora, o Freire Gomes confirmou a minuta do golpe, deu detalhes, inclusive, da minuta do golpe, né, o que o Bolsonaro teria mexido e tal. Então, isso mata Bolsonaro, né, isso é o cadafalso para o Bolsonaro. Ele confirmou os planos para prender o Alexandre de Moraes. Antes era para prender mais gente, era o Alexandre de Moraes, era o Barroso, né, era mais gente, né, era o presidente do Senado, inclusive. Depois ficou restrito ao Alexandre de Moraes. Ele parece que deu detalhes sobre os planos para prender o Alexandre de Moraes. Lembra que o Alexandre de Moraes chegou a dizer, a ideia era me levar lá para Goiás, me prender e me levar lá para Goiás, sei lá se eu estaria vivo, né? Ele parece que falou sobre isso. O Freire Gomes falou, comandante do Exército, generalzão, né? Falou também de como o Bolsonaro interferiu para não desmontar aquelas incubadoras de terroristas nos Forte Apaches, nos QGs do Exército no país inteiro, principalmente o de Brasília, que foi a incubadora de terroristas para o dia 8 de janeiro. Então, ele deu muito detalhe pelo que está circulando de vazamento, principalmente o portal G1 tem dado muita informação sobre isso. E agora, então, o Mauro Cid vai ter que dizer, confirma ou não confirma essas informações? Bate ou não bate essas informações? Eu acho que o Mauro Cid está indo para a Polícia Federal hoje tremendo também. Porque se ele bobear, ele pode ser preso de novo. Porque a delação premiada, uma das condicionantes dos benefícios da delação premiada é o sujeito não mentir e não omitir. Ele omitiu coisas. Eu acho, Então, eu acho até... Agora ele vai ter que Miro, um pouco de injustiça. Fala, pode falar. Não, está interessante, porque parece que o desespero também está no Mauro Cid. Eles fizeram, os amigos dele, os amigos fardados dele, os amiguinhos, fizeram uma campanha para arrecadar fundo para o Mauro Cid. Porque o Mauro Cid disse que está falido para pagar advogado, está falido. Fizeram uma vaquinha, só que a vaquinha foi um fiasco. Eles estavam projetando arrecadar 300 mil, arrecadaram 50 mil, só paga custas de um advogado. Então, o Mauro Cid também está meio enrolado. Agora, eu acho que quem está mesmo com diarreia, nesse momento, deve estar com um problema no intestino, é o Bolsonaro. Aí eu não entendo por que a aprovação do presidente Lula caiu. Quer dizer, você tem o Bolsonaro que está lá, né, acossado, quer dizer, destino, cadeia, né, irreversível, e a popularidade do Lula cai e em contraposição há justamente o bolsonarismo, que é o que foi que as pesquisas demonstraram ali. Ô Altamiro, eu ia te perguntar, agora já até me escapou aqui, mas eu vou trazer uma outra questão para você sobre União Brasil. O Altamiro sabe tudo desses partidos aí de direita, né? União Brasil. O que está acontecendo no União Brasil, Altamiro? Que virou caso de polícia. E outra coisa, você sabe o que está acontecendo no PL também? Não, de quebra? Porque o Valdemar, ele simplesmente desapareceu, né? Do mapa, né? Nunca mais vi falando nada. Ele continua presidente do PL? Continua. Só uma observaçãozinha sobre esse negócio das pesquisas, porque que não dá para entender, né? O Bolsonaro sofrendo esse desgaste todo. Eu acho que isso tem a ver com que esse belo livro que o Felipe Nunes e o Trauman fizeram, né, sobre a chamada calcificação do eleitorado. É uma calcificação, uma polarização grande, o voto calcifica. Então, mesmo a pessoa sabendo de todos os podres do Trump, o Trump está na frente nas pesquisas. Sabe de todos os podres, sabe que ele é um estuprador, sabe que ele só negou imposto, sabe que é um bandido,
né? Sabe que está envolvido em 200 mil processos, né? Mesmo assim, o Trump está na frente nas pesquisas, porque calcificou. A pessoa usa o discurso da moralidade, da corrupção, só para se esconder. Na verdade, ela gosta mesmo do projeto do Trump, como gosta do projeto do Ventura em Portugal, como gosta do projeto do Bolsonaro no Brasil. Projeto racista, homofóbico, machista, misógino, de destruição da natureza, de violência, de arminha. Gosta disso, gosta disso. Então, você pode falar mal, pode falar bom, pode falar mal, abala um pouco, às vezes a pessoa fica meio na defensiva, mas é isso, abrir a porta do inferno, destampar o esgoto. Ou você faz uma denúncia com mais incisividade contra essas figuras da política, ou difícil fazê-las voltar para o esgoto ou para o inferno. Né? Você precisa ser mais incisivo ainda, mais até para deixar na defensiva. A mesma coisa na ditadura também teve isso. No final da ditadura, os amantes da ditadura militar chegaram a promover atos terroristas contra bancas de jornal que vendiam jornais da imprensa alternativa na época. Chegaram a fazer manifestações. Como a denúncia, o regime militar saiu muito desgastado, eles ficaram na encolha. Eles tiveram que voltar para o inferno, tiveram que voltar para o esgoto. Ficaram um tempo no esgoto. Retornaram. Como não se puniu, retornaram. Então, eu acho que isso tem a ver com essa calcificação. E tem também a ver com problemas no governo Lula. Eu acho que uma parte dessas pesquisas revela um descontentamento com os rumos da economia, mesmo a economia melhorando, mas não está chegando na mesa do trabalhador, precisaria sentir mais. A economia ainda está muito travada pela política monetária de juros estratosféricos e pela política fiscal do arcabouço, está muito travada ainda. Então, eu acho que isso afeta a perspectiva. Você vê que é as 3 pesquisas apontaram isso. Pesquisa da Quest, depois a outra pesquisa da Atlas, depois da IPEC, todas as 3 apontaram que esse fator econômico pesa muito. Né? Mesmo a economia tendo melhorado, olha que maluquice, mesmo tendo melhorado. Você vê, só a economia não está resolvendo. Se não tiver impacto maior na sociedade, não está resolvendo. A economia em Portugal melhorou também. O PS caiu de 120 para 70 e poucos deputados. A economia nos Estados Unidos melhorou também. O BD lá, o Biden... O Biden não está... Então, a economia um peso, tem que ver a percepção na sociedade. Né? Se sente realmente melhoria, perspectiva, juventude. Tá. Então, eu acho que isso tem a ver com a pesquisa. Mas eu fugi do que você tinha perguntado. Sobre a União Brasil. O União Brasil, ele foi uma acomodação. Ele juntou o DEM, os democratas, que é a turma da extinta Arena, o partido da ditadura militar, né? Foi Arena, foi um monte de nome de partido, até que eles deram o nome do partido que nasceu da ditadura, passou a se chamar Democratas. Os caras são de uma hipocrisia impressionante. Então, democratas com o PSL, Partido Social Liberal, que era o partido de aluguel do Bolsonaro na eleição de 18, que cresceu muito. Então, foi uma fusão do PSL com democratas, com o DEM. Essa fusão fez com que a União Brasil pulasse para 80 e poucos deputados, passou a ser a segunda bancada no Congresso. E fez com que, ao ser a segunda bancada, o fundo partidário e eleitoral fosse muito alto. E isso animou. Só que o União Brasil sempre esteve dividido. Esteve dividido entre o Bivar, que era o presidente do PSL, né, com o ex-prefeito de Salvador, o Grampinho. Né, teve dividido. E teve dividido agora quando se fez a sucessão, porque o Luciano Bivar, o deputado pernambucano, não queria deixar o poder de jeito nenhum. Ele não quer deixar. Não quer de jeito nenhum. Fizeram uma eleição na marra e o Rueda, que era cria dele, foi eleito presidente do União Brasil. Ponto, aí a briga pegou. O Rueda está dizendo, é a peça jurídica, é a queixa-crime que foi apresentado, o Rueda está dizendo que foi ameaçado de morte. Ele e um familiar dele, ele não diz qual familiar, foi ameaçado de morte. Isso foi para a Delegacia de Crimes Cibernéticos, né, de Brasília, da Polícia Civil de Brasília, já foi para o Supremo, porque no caso o Bivar tem fórum privilegiado, é deputado, foi para o Supremo.
Ou seja, o pau está cantando, né? Há várias denúncias contra o Luciano Bivar. O Luciano Bivar disse que esse Rueda é um cara de fake news, que está mentindo, é tudo mentira. Ou seja, a briga está boa, mas mostra essa instabilidade, porque a União Brasil, ele nasceu com esses 81 deputados, né? 50 e poucos do PSL, na onda bolsonarista de 18, mais os 30 do Democratas, né? Ele nasceu com 81 deputados, 3 governadores, 8 senadores. Parecia o bicho-papão também, mas não vingou. Parecia parrudão. Só que ele, como tem muita crise interna, ele ficou dividido no lançamento de candidatura para presidente da República. Havia um setor que apoiava o Moro, né, do Podemos. Havia um setor que pendia para o Bolsonaro. E havia um setor que queria lançar candidatura própria. Lançaram a Tronic, senadora lá do Mato Grosso do Sul, abandonaram a senadora na campanha, tanto é que a senadora teve uma merreca de votos, ficou em 5º lugar, teve 600 mil votos, perdeu inclusive no Mato Grosso do Sul, né? Foi uma desgraça, abandonaram, né? A Soraya, a Tronic, né? Então está vivendo crise, ou seja, essa crise só está aumentando. Agora, o problema é que essas crises de partidos de direita acabam que não influenciando na popularidade dessa extrema direita, né? Porque é tudo, para eles tudo é destruição. Então, quando eles próprios se destroem, parece que é uma coisa que causa mais engajamento ainda, né? Uma loucura. O Carlos Augusto de Bonis Cruz está dizendo aqui: nos falta uma bandeira, que já foi Lula presidente. Qual a nossa hoje para unir e enfrentar a extrema-direita? Somente conciliar? Enfrentamento é necessário. Hashtag Moro na cadeia. Tá aí, então, para terminar nosso encontro hoje, Miro, vamos reverberar aqui essa demanda do Carlos Augusto. Quer dizer, falta uma bandeira, né? Porque a bandeira até 2022 era Lula presidente. E agora? Como é que fica? Pois é. Eu acho que aí tem a ver... Bela fala aí no chat, pela provocaçãozinha positiva, isso tem a ver com nitidez. Nós precisamos de mais nitidez. A extrema-direita está crescendo porque ela está apresentando com nitidez. Eu estava vendo a campanha eleitoral em Portugal, enquanto o PS, aquela aliança de centro-direita, né, a partir do PSD, que ganhou a eleição, a AD, né, fazia uma campanha morna. Esse Chega do Ventura fazia uma campanha incisiva, ia para a cabeça, ia para destruir, não vacilava. Às vezes está faltando ao campo, estou levantando aqui para provocar, às vezes está faltando ao campo popular, progressista, maior nitidez de projeto, maior incisividade, né? Tem que ser mais duro, inclusive numa era dessas, que é uma era de redes digitais, você tem que ser mais incisivo e mais para o embate. Eu acho que isso está faltando ao governo e me parece que nós estamos em debilidade também na esquerda política e social nesse item, de maior nitidez. E na parte do governo, falta entregar mais para a sociedade ter a percepção, né? Principalmente de melhora de vida, comida chegando na mesa, né? O emprego melhorando, né? Sendo um emprego de mais qualidade, não um emprego tão precarizado, tão baixa renda, né? Então, eu acho que são bandeiras para enfrentar a extrema-direita. Se a economia der zebra, se ela gerar uma coisa de frustração na sociedade, nós podemos ter a extrema-direita fortalecida. Eu gostei muito da entrevista recente, né, que o André Singer, deu no UOL, onde ele fala isso, né? O austericídio fiscal pode ser fatal para o governo Lula nesse ano de eleições municipais. Pode ser fatal. Porque se a economia não criar essa expectativa de melhora, né, isso pode ter uma repercussão grande nas eleições. E se você não tiver mais nitidez de projeto, e aí a batalha da comunicação, aí isso que você faz, quando é fundamental, né, se não tiver mais nitidez de projeto, mais debate de ideias, né, eu acho que a gente também vai ter muita dificuldade. Ou seja, nós estamos muito melhor situados, é muito melhor estar no governo Lula do que estar nas trevas bolsonarianas. Nossa situação melhorou muito, mas não pode nos acomodar. É preciso bandeiras. Olha, você sabe quando a gente vai se acomodar? Quando a gente vai poder se acomodar, meu querido Otamiro? Nunca.
Pois é. Não Se tem mais acomodar só depois de morto. Depois de morto a gente se acomoda. Enquanto estiver vivo, não pode se acomodar. Gente, deixa eu agradecer vocês. Até depois de morto, Até depois de morto. Com a privatização dos cemitérios aqui em São Paulo, o preço de uma cova multiplicou por muitos com a privatização do cemitério. Então, até depois de morto é difícil acomodar. Portanto, cuidem-se. Olha, obrigado, gente, pela companhia, pelo carinho, pelo engajamento aqui. Agradeço muito ao Altamiro Borges, sempre um prazer recebê-lo aqui no 11 News. Muito bom, Miro!